Olá, pizzaiolo e pizzaiola de todo o Brasil. Eu me chamo Éder Taironi. Eu sou o criador do método Basejo, que ensina pizzerias a terem a melhor massa de pizza em até 2 semanas. Mas o que significa a melhor pizza? Bom, ter a melhor massa de pizza significa ter clientes novos chegando a todo momento por conta das indicações de amigos. Significa ter as melhores pontuações na internet, ser reconhecido na tua cidade por isso. Significa ver clientes fotografando e publicando as tuas pizzas antes mesmo de experimentá-las. Significa ouvir aquela senhorinha dizendo que a tua pizza é a única que ela consegue comer sem ter problemas na digestão. Ter a melhor massa de pizza significa deixar os teus concorrentes chorando no chuveiro, sabendo que não conseguem nem chegar perto do teu resultado. Significa ter tranquilidade enquanto você está abrindo as portas do teu negócio, pois o cliente vai entrar. Agora, pensa comigo. Assim que a tua pizza for reconhecida como a melhor, consequentemente, você vai melhorar o teu faturamento. Isso vai significar, por exemplo, ter um maior tempo livre com as pessoas que você ama, poder pagar uma boa escola para os seus filhos, ou então pagar um plano de saúde para os teus pais e familiares. Mas primeiro deixa eu te dizer para quem é a aula de hoje. Essa aula aqui é para você que tem uma pizzeria ou restaurante e não quer ficar para trás em relação às novidades do mercado da pizza, e também para você que sofre com problemas no desenvolvimento da tua malha do glúten, para você que é refém da boa vontade do teu colaborador e quer padronizar os tempos de fermentação e maturação das tuas massas para diminuir os erros na produção e os desperdícios. Também é para você que quer o seu negócio oferecendo um produto de qualidade, e como aqueles que você vê na internet, por exemplo, aqueles que são consumidos aqui em Verona, na Itália. Fizemos essa aula para você que quer dar a melhor experiência possível para o teu cliente. Ele que nunca mais vai esquecer do dia que comeu a tua pizza. Gostaria de frisar também uma coisa bastante importante sobre a aula de hoje. Ela com certeza não é para você que procura uma fórmula secreta para ficar rico em alguns dias. Essa aula não é para você que está curioso e interessado em receber uma receitinha grátis da internet. Não é para você que não trabalha ou não deseja trabalhar com pizzas. Não é para dona de casa que quer descobrir um segredinho da pizza italiana em um vídeo. Então veja bem, se você é uma pessoa dessas que eu acabei de citar, sinto muito, mas essa aula não é para você. Depois de 12 anos trabalhando com pizzas italianas, me especializei no setor e hoje eu sou super orgulhoso em demonstrar os resultados de muitos anos de sacrifício aqui na Itália, e com certeza, comigo você irá desvendar e entender o mundo da arte branca italiana. Assim como o meu aluno Tiago Bertoncini, de Londrina, Paraná, que está em busca da melhor massa e melhorando a própria massa da pizza de alta hidratação, porém continuando a fazer a pizza no estilo brasileiro, que sempre foi o seu sucesso. Esta é a de hoje e essa é com 24 horas de maturação e fermentação. Processo feito com farinha fraca nacional, aqui é farinha pizza, Anaconda Pizza. Quero agradecer meus amigos aí, Viver da Pizza, Viver de Pizza, para que eu pudesse chegar nessa pizza que vocês estão vendo aqui, essa massa, ó. Alta hidratação, ó. Olha a leveza. Saindo do forno aqui agora. Rodízio. Então sim, você pode ter bom resultado com farinha fraca, que é farinha nacional, né? Embaixo d'água, ó, olha só, ó, ponta de véu, olha aqui, ó. Será que tá boa? Ó.
leveza. Meu nome é Maicon Mazieiro, sou proprietário da Milano Pizzeria, ficamos na cidade de Birigui. Ele nos auxiliou na criação da massa do zero e nos auxiliou também na parte de forno e toda a parte que envolve a execução da massa. Queria mostrar para vocês aqui o resultado, estamos extremamente satisfeitos. Conseguimos fazer essa pizza com uma farinha brasileira, sem necessariamente procurar uma farinha italiana. Você consegue fazer uma napoletana perfeita, com essa textura, com esse sabor, levando um gostinho de Itália para o nosso cliente aqui em Birigui. Pasta Italiani, que felizmente eu terminei a parte teórica e já iniciei a parte prática, fazendo a pizza tonda clássica e tive um excelente resultado. Não sou um pizzaiolo, um experiente da área, sou apenas um apaixonado por pizza que começou há poucos anos, mais pela curiosidade mesmo. Foi a preocupação que eles passam pelo processo como todo, né? Principalmente das fases de produção e as variáveis para que se tenha um excelente resultado. Então, só tenho a agradecer todo esse conhecimento passado, essa nova visão, foi passado de uma forma simples, clara, objetiva, de fácil entendimento, tudo sobre o mundo da pizza. Como eu disse, eu sou um grande apaixonado. Acabei de fazer o treinamento em pasta italiana com o pessoal do Verde Pizza. Desenvolvemos uma ótima massa e era bem isso que eu estava precisando. A pizza é muito crocante. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jaime Schaefer, da Schaefer Pizzas aqui de Araranguá, e eu venho aqui para contar para vocês um pouquinho o que o treinamento da Impaste Italiana fez comigo, pizzaiolo há mais de 20 anos e com a nossa pizzaria há 3 anos. Detalhes para uma massa bem feita, para uma massa bem elaborada, bem preparada. Então, olha que massa linda! Massa com 24 horas, linda massa. A massa fica extensa, ó, fica perfeita, linda, 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 lisinha de trabalhar. Agora vamos lá que, ó, vocês estão vendo aí que tá pegando. Cristian, trabalho com eventos e faço pizza em Santos. Eu quero compartilhar com vocês minha experiência. Eu faço uma massa... não, estou fazendo uma massa à mão ainda. Tenho uma pizzaria pequena. A ideia é crescer, né? Mas, por enquanto, estou fazendo uma massa com a mão. A experiência do curso de Impaste Italiana, com os irmãos de Viver da Pizza. Eu estava com um problema na minha massa a formação da malha do glúten. Eu não conseguia ter uma malha boa. Aí eles me deram a dica do autólisis, me falaram, comecei a fazer, deu certo e realmente melhorou muito, muito, muito. A massa fica bem mais macia, manual, né? E dá para esticar bem, dá para perceber a malha do glúten. Depois também me deu uma dica de maturação. Eu estava deixando minha massa umas de 12 a 15 horas, mais ou menos. Aí eles deram a dica de deixar 24, 48 horas minha massa. Eu faço a massa, metade massa nacional, massa brasileira, que é a Anaconda, e metade a massa italiana. Colocar menos fermento na minha massa e deixar mais na maturação, mais tempo na geladeira. Também deu certo, melhorei
100% a minha massa, uma massa crocante, cozinha muito bem no forno. Teve problema que grudava a minha massa no forno, aí conseguimos arrumar também o problema. Posso confessar para você que os meus alunos são um grande orgulho para mim. Como você pode ver, eu mesmo cheguei aqui graças ao entendimento de um método que me possibilitou aprender as técnicas de panificação italiana a fundo, em um mundo simplificado e também dividindo o processo em etapas, facilitando o meu entendimento e eliminando os erros separadamente. Mas nem sempre foi assim. Desde que eu cheguei aqui na Itália, trabalho com pizzas italianas em Verona, no norte da Itália. Foi em 2012. Eu comecei a trabalhar com o meu irmão na pizzeria onde ele trabalhava. Já era num camping. E ali eu conheci a famosa pizza italiana. Não sei ao certo, mas eu acredito que foi amor à primeira vista. Nós fazíamos centenas de pizzas ao dia, lá nesse camping, e teve uma noite que, depois do expediente, cansado, fechamos o caixa e colocamos o dinheiro em um envelope para levar até o escritório, como fazíamos normalmente, todo dia. Eu lembro que eu virei para o meu irmão e eu apontei o dedo para ele e falei assim: olha só, eu vou te falar uma coisa, eu vou chegar um dia em que eu vou pegar esse envelope e vou levar para casa, mas vai ser a minha pizzeria. Naquela altura do campeonato, eu já tinha percebido que o mercado brasileiro da pizza era um dos maiores do mundo. Porém, decidimos abrir a nossa pizzeria na Itália mesmo, apesar do risco de bater de frente com os italianos que fazem a melhor pizza do mundo. E lá pelo final de 2015, um amigo pizzaiolo veio a falecer tragicamente e a sua esposa, que era professora do ensino fundamental, não pôde assumir a pizzeria. Então, nós fizemos uma proposta a ela para a venda dessa pizzeria. Ela aceitava uma entrada e depois o restante parcelado. Eu perguntei se ela tinha coragem de fazer negócio com 2 irmãos estrangeiros. Ela se aproximou a mim, pôs a mão no meu ombro e disse: meninos, desde que vocês chegaram aqui na Itália, nunca vi vocês fazerem outra coisa a não ser trabalhar para sustentar a família de vocês. Se eu tiver que confiar em alguém, eu escolho confiar em vocês. Começou assim, dessa maneira, a nossa aventura no empreendedorismo. Mas antes de fechar o negócio e comprar a pizzeria, tivemos algumas dificuldades. Nós precisávamos trazer para a Itália as nossas reservas, que eram os reais que nós tínhamos no Brasil. Na época, nós enviamos para o Brasil, durante 4 ou 5 anos, um câmbio por volta de 2,30, 2,40. E não é que na hora de trazer de volta o dinheiro, o câmbio para a recompra estava na faixa de 4,90 nas casas de câmbio de Foz do Iguaçu? Pois é, isso tudo criou um prejuízo de 50% nas nossas economias. Mais uma pancada da vida antes de começar. Além da perca de valor, ainda tivemos que correr o risco em Foz do Iguaçu para trocar o dinheiro, arriscando ir para a prisão se nós fôssemos, por engano, considerados, não sei, traficantes, alguma coisa assim. Vou te explicar melhor. Nós somos do sudoeste do Paraná e para trocar o dinheiro de reais para euros, tínhamos que ir até Foz do Iguaçu, na cidade ali que faz fronteira com a Argentina e Paraguai. Essa é uma cidade mais próxima do mercado de câmbio e, por esse motivo, ela está sempre sob vigilância, né, tanto da Polícia Federal como da Receita Federal, para evitar o tráfico de armas, drogas, enfim. Ali é muita região de fronteira. E agora eu te pergunto, o que é que nós tínhamos na cabeça para ter a coragem de ir em direção à fronteira com todo o nosso suado dinheirinho para trocar por euros, lá, bem na fronteira? Eu queria ver qual seria a explicação que nós iríamos dar para os policiais federais se eles nos tivessem parado em uma das centenas de blitz que existem por lá. Será que iriam acreditar na nossa história, falando que nós iríamos abrir uma pizzeria no exterior? Eu não gosto nem de pensar nisso, me arrepio só de lembrar. Graças a Deus, deu tudo certo, conseguimos fazer o câmbio e assim chegar então sãos e salvos na Itália. Assim que chegamos aqui, começamos a nos organizar para comprar a pizzeria e abrir então o nosso negócio. Somente nesse momento, notamos que tínhamos esquecido de um pequeno detalhe. Nenhum de nós sabia fazer a massa da pizza. Pois no camping onde a gente trabalhava, as bolinhas chegavam prontas. E o pior de tudo, faltavam apenas alguns dias para a inauguração. Naquele momento, bateu mesmo, foi um desespero. Eu lembro de olhar para o meu irmão e ele, com os olhos arregalados, me dizendo: e agora, cara? Como é que nós vamos aprender a massa em tão pouco tempo? Aí me veio uma ideia e eu falei: cara, tem uma feira de panificação e pizza em Rimini.
Podemos ir para lá, procurar alguma coisa, uma publicidade dos moinhos, onde tem ali algumas receitas, talvez a gente consiga alguma coisa. E não deu outra. Pegamos o carro e fomos direto em direção à CIGEP em Rimini, que acontece uma vez por ano esse evento, então no litoral da Itália, e dá mais ou menos umas 4 horas de distância da onde a gente mora. Chegamos na feira, aquele clima de novidade, muita gente bonita, também muita gente feia, né? Mas nós chegamos ansiosos para ver então os standards dos moinhos e conseguir essa receita, né, tão almejada. Não podíamos perder tempo, fomos direto para a parte de panificação, onde se encontravam então os moinhos. E a nossa esperança era de encontrar então um dépliant, um flayer, com algumas novidades e dizendo então como se fazia uma massa. Passamos standard por standard e nada de conseguir nenhuma receita. Até que chegamos em um dos últimos e conseguimos encontrar aquilo que nós tanto queríamos, uma receita atrás escrita, né, num dépliant. Eram uns panfletos de indicações sobre como utilizar a farinha, mix de farinhas desse moinho específico. Ainda ficamos assim meio envergonhados, nós não sabíamos falar bem a língua italiana, e o meu irmão tomou a coragem e pediu diretamente para o rapaz, era bem vestido, com um terno, gravata: com licença, o senhor não leva mal se eu ficar com alguns folhetos desses para uma receita de pizza? Sabe, nós somos brasileiros e estamos abrindo a nossa própria pizzeria aqui na Itália. E o meu irmão estava todo orgulhoso em compartilhar com eles o nosso sonho. E eu lembro que eu tinha 7 ou 8 pessoas assim ao meu redor, perto de onde nós estávamos falando. E criou-se assim um momento bastante constrangedor entre nós, porque o rapaz respondeu assim, se aproximando e com uma cara meio de nojo, sabe? Lembro até hoje, eles falando assim: brasileiros fazendo pizza? Eu achava que vocês comiam só arroz e feijão. Nossa, todo mundo riu, assim, ficou um climão. Pode até levar esses folhetos, disse ele, assim, tipo, desdenhando. Essas receitas, elas foram desenvolvidas somente para as nossas farinhas e depois terminou com boa sorte, vocês vão precisar. Bom, naquele momento, eu jurei para o meu irmão que nós faríamos de tudo para que a nossa pizza fosse a melhor pizza que os nossos clientes comeriam na vida deles. Nada iria abalar a nossa vontade de se especializar e buscar por excelência na nossa massa de pizza. Mal sabe esse rapaz de terno e gravata que ele foi o responsável pela criação, desenvolvimento e lapidação do método Baseggio, que foi pensado para ensinar pizzas e desenvolver a melhor massa de pizza em até 2 semanas. Chegando em casa naquela noite, fomos direto para a pizzeria testar algumas receitas que nós tínhamos conseguido e tentar chegar em algo parecido com o que estava naqueles dépliants. E foi assim que demos o primeiro passo nesse mundo, depois de ter tido tanta experiência na abertura e venda de pizzas no camping. Estávamos literalmente com as mãos na massa pela primeira vez e muito felizes de estar trabalhando com algo que nos dava tanta satisfação quanto a pizza. Muitos de vocês que já nos acompanham em redes sociais, como na página Viver de Pizza do Instagram, já ouviram que nós somos fundadores de 2 marcas aqui na Itália. A primeira marca que nós criamos foi aberta em 2016, a Baseggio Pizza Consulting, que a partir desse ano se dedica a consultorias de pizzerias italianas que queiram mudar o seu próprio produto. A segunda marca nasceu somente 3 anos mais tarde, a Base Bake, foi criada com a abertura do nosso laboratório de produção centralizado em dezembro de 2019, onde produzimos massas de pizzas e produtos de panificação, como pizza alla romana, pizza tonda, pães de hambúrguer. Bom, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito importante. Mesmo que nós moramos longe do Brasil, nós nunca deixamos de prestar atenção nesse mercado e como ele se desenvolve. Sempre ficamos em contato com os 2 mundos, os 2 mercados. No nosso caso, vivendo na Itália, mas de olho no Brasil. Assim que podemos observar as diferenças entre os 2 mercados e que cada um tem muito a oferecer um para o outro. Veja bem, de um lado nós temos a Itália, que tem as melhores massas de pizzas do mundo, bem estruturadas, com características únicas, reconhecidas como a pizza tonda clássica, a napolitana, a pizza alla romana, por aí vai. Massas lindas que estão presentes no teu Instagram o tempo todo, bem alveoladas, crocantes, leves, digestíveis, pizzas que mexem com o desejo do teu cliente diariamente. Já do outro lado, nós temos o Brasil, que é o 2º maior mercado consumidor de pizza do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2020, por exemplo, foram vendidas cerca de 1,7 bilhões de pizzas no país. Essa foi uma informação tirada da Associação das Pizzerias Unidas do Brasil, a APAB. O segmento de pizzerias
movimentou cerca de 22 bilhões de reais em 2019, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel. Além de dizer também que a pizza é uma das opções de alimentos mais pedidas pelos brasileiros no delivery. Em 2020, ela representou 29,5% dos pedidos de comidas entregues a domicílio, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel. A pizza italiana, ela está cada ano conquistando mais o mercado brasileiro. E aqui nós vemos uma grande oportunidade para o empreendedor brasileiro. Pizzas italianas com massas estudadas pelos moinhos e seus tecnólogos por décadas na Itália, que são aquilo que o teu cliente brasileiro deseja nesse momento, mas que nem sempre encontra na cidade onde ele mora. As mesmas técnicas que já fazem sucesso há muitos anos aqui na Itália. E você conhece a expressão um oceano azul? Pois é, o Brasil nesse momento, cara, é um oceano azul para pizza de qualidade, feita com processos certos, fermentação, maturação da massa. A pizza que apresentar, primeiro, um produto com uma boa estrutura, um desenvolvimento do glúten, um produto digestível e bonito, de encher os olhos, vai fazer com que o teu cliente tire foto e poste nas redes sociais. Essa pizzeria vai ganhar demais autoridade e vai se posicionar na frente dos outros. E o mais importante, se posicionando na mente do teu cliente, como sendo o primeiro da cidade ou região, você tem muito a ganhar. É como se fosse uma corrida da Fórmula 1, mas você largando na frente com um carro melhor e com um carro mais potente e mais bonito. Parece muito perfeito até aqui, né? Mas você precisa parar e pensar um pouquinho. Se você se perguntar assim, Éder, como é que eu vou fazer para aprender as técnicas italianas? Fica complicado para mim, aqui do Brasil, sair e estudar na Itália. Foi aí que eu tive essa virada de chave. Eu entendi que eu poderia ser um ponto de conexão entre a Itália e o Brasil, unindo o que a Itália tem de melhor no mundo das pizzas italianas, com os melhores empreendedores da gastronomia do segundo país mais consumidor de pizza do mundo, que é o Brasil. E o melhor de tudo? Utilizando o método Baseggio, que foi desenvolvido por mim justamente para facilitar o entendimento das técnicas que hoje em dia são ensinadas na Itália, porém de um modo complicado. Complicado até para quem entende o italiano. Imagina para quem não entende ou fala a língua. E foi exatamente nesse momento que nasceu o treinamento Impasto Italiani. Treinamento que tem o objetivo principal de transmitir em português, de modo descomplicado, as técnicas e conceitos centenários do mundo da arte branca italiana. De modo que possamos usar os ingredientes, sejam eles italianos ou brasileiros, conhecendo a fundo as suas características e sabendo como ele deve ser utilizado. Se for um ingrediente italiano, ótimo, mas se não for, não tem problema nenhum. Os moinhos brasileiros estão se posicionando muito bem na classificação das farinhas para determinados produtos com maior hidratação e produtos que também necessitam uma fermentação mais longa. Ótimas farinhas para pizzas de longa fermentação já podem ser encontradas em todo o Brasil. Temos vários alunos com ótimos resultados com farinhas brasileiras. Mas se você ainda não sabe reconhecer qual o tipo de farinha ideal para cada tipo de produto, não te preocupa. Hoje eu vou te dar informações que vão te ajudar muito nessa escolha. Você vai sair dessa aula com muitas coisas a serem aplicadas, e amanhã mesmo. Bom, vamos lá então. Eu vou começar a nossa aula contando para você uma coisa muito interessante que talvez você não tenha percebido. Se você faz a tua pizza há anos, apenas seguindo uma receita, mesmo que seja aquela receita vencedora que ganhou de um amigo, ou então se a receita que você utiliza veio junto com a tua pizzeria que você comprou, ou até mesmo se essa receita você encontrou na internet, por exemplo, ou ganhou da avó, que acabou te ensinando, ou algo parecido. Com todo o respeito a quem aprendeu apenas seguindo uma receita, sinto muito em te dizer, mas você está fazendo a tua pizza do jeito errado. E agora eu vou te falar por quê. É entendendo os pontos que eu vou falar a seguir que você vai conseguir transformar o teu produto e desenvolver a melhor massa de pizza. Eu vou te falar os 3 principais erros que eu vejo acontecendo nas pizzerias todos os dias. Erro número 1. Não conhecer ou subestimar o W da farinha que você usa. E também é conhecido como a força da farinha. Enquanto você não conhecer o W, ou seja, a tua farinha, acertar a tua pizza passa a ser uma questão de sorte e não de método. Isso é o que eu vou te ensinar hoje.
Sabe aquela massa de pizza que o teu cliente diz que adorou e que você reza para que o resultado continue sempre igual, mas que você sabe, eu sei, que provavelmente a mesma coisa não vai acontecer? Pois é, mesmo que você tenha usado um processo de batimento idêntico ao de sempre, a tua pizza acaba vindo diferente. Isso pode acontecer se um lote da farinha foi entregue com uma quantidade de proteínas diferente do lote anterior, mesmo que uma diferença mínima pode desequilibrar o resultado da tua massa e, consequentemente, o resultado não ser mais igual e o teu cliente não voltar mais na semana que vem. Isso tudo causa frustração em você e no teu cliente também. E quem sabe até entregando o teu cliente de bandeja para a concorrência. Você pode não acreditar, mas esse é um dos erros mais comuns e frequentes que eu vejo. Por exemplo, começando por mim mesmo, eu uso uma farinha com um W mais forte. Automaticamente, sei que por essa farinha ter um W mais forte, ela tende a absorver mais água na massa. Consequentemente, posso hidratá-la mais, ter uma massa com maior quantidade de água. Isso tudo sem comprometer a estrutura da malha glutínica, nem também a contenção de anidrida carbônica. No interno da massa, isso tudo resulta em uma pizza tecnicamente perfeita, independentemente do tipo de pizza que eu fizer. O que eu mais vejo em pizzerias que querem ter um resultado como o meu é que eles querem fazer a pizza que está na moda, está no Instagram, sem entender e nem conhecer a própria farinha. Fazem uma receita de pizza, aquelas escritas assim, criando produtos muito mais pesados que não se desenvolvem no forno. A famosa massa de pizza elimina cliente. Mas então, Éder, quer dizer que eu não posso fazer testes e provas sozinho? Calma, não é por aí. Você pode usar sim a mesma farinha que está usando e aquela que não deu um bom resultado em testes anteriores. Mas para isso, você vai precisar ter o conhecimento, saber utilizar aquela farinha na proporção correta, para que um produto correto saia com horas de fermentação e maturação. Na realidade, é a receita a ter que se enquadrar no tipo de farinha e não o contrário. Então, o conhecimento da farinha é fundamental, mas vale para todos os ingredientes também. Vamos para o erro 2. Subestimar o processo de batimento. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Nós achávamos que com os folhetos das receitas na mão, nós estava feito. E aí você me diz, tu acha que essa ideia deu certo? Não deu mesmo, porque a receita que eles nos deram era pensada e estudada para produtos que eles desenvolveram, e não para todos os ingredientes do mundo. Uma outra coisa que parece simples, mas não é que nós aprendemos a dura prova foi que o termômetro não deve se separar da masseira, e que nós deveríamos medir constantemente a temperatura da massa durante o batimento. Pergunta aí para o meu irmão se a gente usava termômetro nos primeiros 2 anos de pizzeria. Nós não usávamos. E aí, a massa era boa? Às vezes era, às vezes não era. Por que nós passamos 2 anos para acertar e resolver o problema? Porque eu e o meu irmão achávamos que ter um termômetro era frescura. Se você ainda não mede a temperatura da tua massa, meu amigo, você não imagina como um termômetro pode mudar a tua vida para melhor. Mudar a percepção do teu cliente na mesma hora que ele dá a primeira mordida na tua pizza. Você vê o cliente arregalando o olho e fazendo, essa pizza. Sabe por quê? Anota aí. Simplesmente porque uma massa não pode superar a temperatura de 26 graus durante o batimento. Se isso acontecer, a fermentação acelera e a malha do glúten começa a ser comprometida. A partir do momento que você entender e aprender a monitorar a temperatura da tua massa, aí sim você vai ter uma massa com uma qualidade constante, ficando também mais tranquilo em relação ao tempo de fermentação e ao que os teus clientes estão comendo a cada dia. Esse é somente um dos pontos cegos para a obtenção de uma massa de qualidade, e não importa qual seja o tipo de pizza. Vamos lá para o erro número 3. Pensar que a temperatura e o tempo de forno não influenciam mais na qualidade do produto. E esse eu acho que é um dos pontos mais difundidos entre todos os erros. Mas Éder, estava aí com pouco dinheiro, eu não consegui comprar um forno melhor, eu tenho que me virar com esse que eu tenho. Mas eu não estou dizendo para que você compre outro forno e que o teu produto tem que ser o melhor e os mais caros do mundo para fazer uma boa pizza. Não é isso.
Inclusive, no meu treinamento, eu mostro alguns produtos assados no meu forno que eu acredito que seja da época da Revolução Industrial. Mas tá aí, ó, firme e forte. O que eu quero levantar aqui é outra questão. A temperatura de cocção é diretamente relacionada à hidratação da massa que você faz. Uma hidratação mais alta necessita uma temperatura mais alta para a cocção e um tempo de forno maior. Essa pizza ela vai perder mais vapor e por esse motivo pode amolecer dentro da caixa da pizza se for preparada de uma maneira errada na saída do forno. O ideal nesse caso seria tirar a pizza do forno, colocar ela em uma grade ou uma redinha por alguns instantes, 20, 30 segundos, já são os suficientes para que ela perca o vapor excessivo, mantendo a pizza mais crocante por mais tempo, dentro da caixa de delivery, por exemplo. Lembrando que se as bolinhas da tua massa da pizza estiverem na temperatura ambiente na hora da abertura, o resultado será um. Se elas estiverem geladas, o resultado será bem diferente. Um outro exemplo. É possível preparar uma massa de pizza em telha, que deve ser pré-assada ou até mesmo de pala alla romana, e terminar o assamento da massa em apenas 3 minutos, independente de quantas pizzas você deva fazer. Apenas mudando o sistema, o tempo de entrega das pizzas diminui drasticamente. Se você mudar o produto que vai assar, a temperatura do forno deve ser mudada conforme as características desse produto. Bom, o meu método, que eu chamo método Baseggio, consiste em 3 pilares: matéria-prima, processo e equipamentos. Eu vou detalhar para você agora o que é o mais importante para que você saiba cada um desses pilares. Primeiro pilar, matéria-prima. Começando pela matéria-prima, então, você precisa conhecer os ingredientes e ter uma noção clara de que tipo de ingrediente você tem nas mãos, pois eles são a base para que o processo seja bem executado e o produto tenha uma boa estrutura, ou seja, de boa qualidade. Antes existem também alguns ingredientes que são a base da panificação, principalmente no mundo das pizzas, sejam elas italianas ou brasileiras. Esses ingredientes são água, farinha, fermento, óleo extra virgem de oliva e sal. Cada um deles tem características únicas que devem ser estudadas a fundo, e na combinação entre esses ingredientes, na proporção justa, o processo correto vai determinar o teu produto final. Você já parou para pensar nisso? Sabe, a maior dúvida que eu encontro nos profissionais que me escrevem é sobre o reconhecimento de uma boa farinha para os produtos deles, ou seja, a farinha é boa ou não? Dá para dar um ponto de véu nessa farinha ou não? A maioria esmagadora não sabe identificar o melhor tipo de farinha que ela precisa para o seu produto. Eu fiz uma pesquisa entre os inscritos nos nossos outros eventos e mais de 80% dos profissionais inscritos não sabem identificar uma boa farinha ou como melhor utilizar a própria farinha que já usam. Não tinha como ser mais claro para mim. Deixa eu te explicar o porquê isso é tão importante. Conhecer e entender corretamente cada tipo de farinha vai te ajudar a aproveitar melhor o tempo e assim desenvolver uma massa de pizza leve, digestível, crocante, independente da farinha que você escolher, seja ela nacional ou italiana. Ou seja, entender esses pontos vai te ajudar a chegar mais perto da melhor massa de pizza. A pizza romana, por exemplo, que eu acho uma das massas mais incríveis que existe. Além de ser uma massa leve, ainda é super versátil. Ela é preparada com uma farinha forte, com um W de aproximadamente 340, e dessa forma é capaz de absorver uma quantidade enorme, muito superior de água, comparadas às outras farinhas de um W mais baixo. Por isso, a massa alla romana desenvolve um ótimo ponto de véu e consegue reter a anidrida carbônica. Lembra da anidrida carbônica? Exato, o gás que é deixado pela levedura juntamente com álcool etílico durante a fermentação. A anidrida carbônica fica ao interno da massa, resultando assim em alvéolos abertos, arredondados, aqueles bem característicos que fazem sucesso no Instagram, mas também em milhares de pizzerias ao redor do mundo. Por isso o conhecimento das matérias-primas é tão importante. Um dia eu estava sentado num bar, tomando um cafezinho, eu ouvi 2 senhores dizendo que a pizza italiana é a melhor porque os ingredientes são os melhores. Eu digo que a história não é bem assim. Uma pizza feita na Itália com uma ótima estrutura é exatamente igual a uma pizza com ótima estrutura feita no Brasil. Aliás, o Brasil dispõe de ingredientes de excelente qualidade, assim como aqueles italianos, ou até melhores em muitos casos.
Mas não adianta ter ótimos ingredientes se você não souber quais são os processos melhores para aquele tipo de massa. Por isso eu quero falar para você um pouco sobre os processos de produção. Por que isso é tão importante, tanto quanto os ingredientes ou os equipamentos? A partir do momento que você decide preparar um produto que seja este, pizza napolitana, pizza tonda clássica ou telha, ou até mesmo a pizza impala alla romana, você não pode em momento algum subestimar o processo de produção. Por esse motivo, o segundo pilar do método Baseggio trata-se dos processos. Vamos lá então para o segundo pilar, processos. Os processos de produção normalmente seguem um padrão, com algumas diferenças de um tipo de pizza para o outro. O segundo pilar começa pelo batimento, a seguir nós temos a puntatura, depois da puntatura passamos para o estalho, que é o porcionamento da massa, seguindo para a segunda fermentação da massa e, enfim, a maturação. Prosseguindo, vamos para a abertura manual com a utilização de um rolo elétrico, no caso da pizza em telha clássica, focaccia. Aí sim temos a última fase de fermentação. Depois de concluído o processo de preparação, concluímos então com a cocção da massa em diferentes tipos de forno. Um ponto importante no processo de fermentação é conhecer e escolher, se necessário, os tipos de pré-fermento, biga ou polish, para dar mais aromas e também desenvolver melhor a nossa massa de pizza, tendo um salto de forno melhor. Atenção ao que eu vou te falar agora. Sabe aquele ditado que a ordem dos ovos não altera o omelete? Bom, nesse caso, altera sim. A ordem dos ingredientes é fundamental para ter um resultado excepcional. Cada produto é preparado como uma receita, processo, batimento, tempo de fermentação, maturação diferentes uns dos outros. Mas eu não quero me aprofundar muito aqui nos módulos do treinamento em pasta italiana. Eu estou falando para você agora ter só uma panorâmica sobre o mundo da arte branca e como ele pode mudar todo o teu pensamento, a tua forma de pensar e ver o produto. Bora para o terceiro pilar, equipamentos. Trazendo então o nosso terceiro pilar, que são os equipamentos, eu quero dar dois simples exemplos que devem estar sempre juntos e, infelizmente, nem sempre é assim. Lembre-se disso, a masseira e o termômetro não podem se separar nunca. Uma das coisas mais importantes que você deve levar em consideração é a temperatura da massa. Faz aí e daí você vem lá no direct do Instagram do Viver de Pizza e me conta. Eu quero que vocês me escrevam, Éder, fiz o controle da temperatura do batimento, o resultado foi... Me diz lá, beleza? Fique atento se você utiliza um modelo de masseira muito comum no Brasil, aquele que se assemelha a uma batedeira rápida, modelo Braese ou similar, com um batimento pelo fundo. Esse tipo de masseira tende a bater a massa em apenas alguns minutos e tende a esquentar demais a massa, causando aí uma dificuldade enorme na formação da malha do glúten. Para tentar amenizar o impacto que esse tipo de masseira causa na massa, tente colocar água bem gelada e até mesmo farinha gelada se tiver espaço na tua geladeira. Isso irá amenizar o dano na estrutura da malha do glúten e também aquecer menos a massa, reduzindo os danos que ela pode ter às leveduras presentes na massa. Bah, essa aula aqui de hoje está muito boa, né? Eu poderia até parar por aqui e você já teria coisas para aplicar na tua pizzeria amanhã mesmo. O problema é que eu tenho um grande defeito. A vontade de ensinar é maior do que eu. Por isso eu vou seguir aqui com mais um pouco, beleza? Bom, ver com os meus olhos o benefício que o método Baseggio deu aos meus alunos me motiva cada dia mais a entregar o meu máximo. Antes de concluir, eu quero e preciso desvendar mitos sobre o mundo das pizzerias. O primeiro mito é: para eu ter uma boa massa de pizza, preciso investir muito dinheiro? Dá para começar investindo pouco, como o Thiago Moura, que começou um projeto dele com R$100 pegados emprestados e hoje tem uma pizzeria dele mesmo lá em Xambioá, Tocantins. Graças à sua... Olá, eu sou o Thiago aqui de Xambioá, Tocantins. E através desse vídeo eu venho agradecer ao Édipo, venho agradecer ao Éder por toda a ajuda, o suporte, todo o conhecimento que eles estão me passando, cara. A minha pizza foi assim, de 0 a 100 muito rápido. E os meus clientes estão assim completamente satisfeitos. Agora são cerca de 5 horas da manhã. Eu estou indo em outra cidade aqui, que é um pouco maior, que tem um mercado bacana para fazer as compras.
E assim, eu só tenho a agradecer, sabe? Porque eu pensava que sabia fazer pizza. Mas eu percebi, sim, que tenho muito a melhorar, entende? Todo dia a gente pode trazer novas informações e estar nos atualizando. E foi isso que eu consegui com esses dois rapazes aí da Itália. E assim, eu espero poder contar a minha história em um outro momento, pois é um projeto que se iniciou aí com R$100 que eu pedi a uma pessoa, a ajuda de muita gente e a fé do meu coração. E esse projeto é um sonho que eu tinha de muito tempo, sabe? Sou ex-dependente químico, sou ex-morador de rua e graças a Deus o milagre foi feito e só as pessoas certas que Deus tem mandado assim para próximo de mim. E é isso, esses dois caras aí, eles sabem mesmo e pode colar com eles que você vai conseguir assim grandes coisas aí no seu produto. Valeu! Sem falar que custaria muito caro se ele não tivesse buscado ajuda e continuado errando as receitas, jogando fora ingredientes e perdendo seus clientes. Aqui comigo, se você prepara uma masseira de pizza cheia e por alguns erros não deu certo, não vai dar para aproveitar, qual que seria o teu prejuízo? Seria bem melhor identificar o erro na hora e saber como corrigi-la diretamente no momento. O segundo mito se refere ao sal. Ele mata o fermento. Não, o sal não mata o fermento, nem o seco e nem o fresco. No entanto, é importante ter em mente que o sal pode afetar a atividade do fermento. Se adicionado em quantidades excessivas, o fermento fresco ou seco são diferentes em termos de quantidade e tempo de ativação. O fermento seco é mais ativo e requer uma quantidade menor em comparação com o fermento fresco, normalmente em uma proporção de 3:1. Cada 1 grama de fermento seco, 3 gramas de fermento fresco. O terceiro mito: se eu aprender o método italiano, vou ter que fazer somente pizza italiana? Nada disso. Através do método italiano, você irá desvendar todo o passo a passo aprofundado na metodologia que transformou a panificação italiana em uma das melhores do mundo. Quando você dominar o processo, o método, você será capaz de desenvolver qualquer tipo de produto que você queira e com excelência, entendendo os pontos mais fortes e fracos de cada produto, analisando e corrigindo os erros imediatamente. Vamos lá para o quarto mito. A massa de alta hidratação deve seguir somente a fermentação a frio. Não há uma temperatura única ótima para o processo de fermentação de uma pizza de longa fermentação, pois ela pode variar de acordo com uma receita, ingrediente e condições do ambiente onde ela está, onde a fermentação está acontecendo. No entanto, geralmente a temperatura ideal para a fermentação de uma pizza de longa fermentação varia entre 18 e 24 graus de temperatura. As temperaturas mais baixas, elas diminuem a atividade do fermento e o tempo de fermentação se prolonga, trazendo mais benefícios, principalmente a textura da massa. Por outro lado, temperaturas mais altas podem acelerar a atividade do fermento e reduzir o tempo de fermentação, mas podem afetar negativamente o sabor e a textura da massa. Quinto mito: eu não tenho maquinários modernos, por isso eu não consigo desenvolver um bom ponto de véu. Você não precisa necessariamente ter todas as máquinas. Você pode começar do absoluto zero e preparar inicialmente até mesmo à mão. Por exemplo, utilizando as técnicas de autólise que eu ensino no treinamento em Pasta Italiani, utilizando o nosso método Baseggio, você pode preparar massas sem complicações. Assim como o nosso aluno Christian Sestona, que você vê no vídeo, ele é uruguaio e produz as pizzas da sua pizzeria, que fica em Santos, batendo na mão mesmo e com um ótimo resultado. Apenas muito esforço físico e óleo de cotovelo. Mas lembra que este esforço aí, ele é só no começo. Se você tiver alguns maquinários, já irá trabalhar com mais facilidade. Não precisa ter pressa para isso. Todas as empresas começam de baixo, usando o que tem e fazendo as coisas como dá. Desde que você reconheça como deverá ser o processo e o resultado dos produtos que você escolheu. Até porque o nosso objetivo é convencer o cliente que o seu é o melhor produto. Para ele não importa o modo como foi feito, se é a mão ou a máquina. Vamos lá para o sexto mito?
Preciso de farinhas italianas para poder fazer pizzas de alta qualidade? Nada disso. Você viu o resultado do Thiago Bertoncini, da Pizzeria Mundial de Londrina, Paraná, e também a do Maicon, da Pizzeria Milano de Birigui, em São Paulo. Usando somente farinhas brasileiras de excelente qualidade, estão tirando excelentes pizzas. Além de tudo, com a chegada dos moinhos italianos no Brasil, muitos moinhos brasileiros estão se modernizando e desenvolvendo farinhas, blends de farinhas tão bom quanto as farinhas vendidas na Itália. Mas estamos aqui então para acabar com os mitos e não serei hipócrita de dizer que não existem diferenças na qualidade da farinha brasileira para a italiana. Essas diferenças existem sim, e são tantas. A farinha italiana para a pizza é considerada superior, porque utiliza um trigo de alta qualidade, passa por um processo de moagem mais lento e é projetada para uma fermentação mais lenta, resultando em uma massa com características únicas e um sabor mais autêntico. No entanto, isso não significa que as farinhas brasileiras não possam ser utilizadas para fazer uma ótima pizza. A qualidade da farinha depende de vários fatores, incluindo a procedência do trigo, o processo de produção e o tipo de fermentação utilizado no final do processo. Depende sempre da capacidade do profissional em tirar da farinha o seu melhor potencial. Eu já vi muita pizza ruim feitas com farinhas italianas caríssimas e já vi ótimas pizzas feitas com farinhas brasileiras de baixo custo. Preciso de um forno a lenha para fazer as pizzas que eu vejo na internet? Aqui eu tenho uma ótima notícia para você. Você não precisa de um forno a lenha para ter um salto de forno adequado e desenvolver uma ótima estrutura, uma ótima gelatinização do glúten para a tua pizza. Você pode usar um forno a gás ou elétrico para atingir temperaturas mais altas, em torno de 300 a 400 graus, dependendo muito do tipo de produto que você vai oferecer. Eu aconselho fornos elétricos pela facilidade da gestão e a constância na temperatura, como o forno da Pizzeria Schaffer de Araranguá, Santa Catarina, que usa um forno elétrico à esteira e o resultado é tão bom quanto de um forno a lenha. Isso tudo evitando ainda de comprar, estocar e carregar lenha, sem falar também em não fazer fumaça e ter que limpar o forno cheio de cinzas todo dia, que dá um trabalhão. Agora eu quero te pedir um minuto para falar sobre o treinamento em pasta italiana. Esse treinamento é um resumo dos nossos últimos 15 anos de trabalho no mundo das pizzas italianas. Depois de termos cometido centenas de erros, criamos o método Baseggio, que é extremamente eficaz para a produção de massas de pizzas que nos dão total controle em todas as variáveis do processo. Se baseando nos 3 pilares que eu falei anteriormente, ingredientes, processos e equipamentos, o treinamento em pasta italiana foi desenvolvido para descomplicar o entendimento da fermentação e maturação que hoje são ensinadas de uma forma muito complicada nas escolas italianas. O nosso objetivo é poder compartilhar o nosso método, que hoje está reservado a poucas pessoas que tinham acesso ao mercado italiano da pizza e levá-lo para o segundo maior mercado de pizzas do mundo, o mercado brasileiro. O treinamento apresenta também uma grande vantagem em comparação a um curso tradicional por ser 100% online. Você pode estudar de onde quiser, a hora que quiser, basta ter acesso à internet. E se você está vendo essa aula agora, significa que você tem todas as condições de acompanhar as aulas e participar. Sem falar que você tem todo o suporte do nosso time para tirar dúvidas relacionadas aos módulos ou a aplicações do método. Estamos transformando uma metodologia complicada ensinada em uma língua estrangeira, estranha, em algo simples, capaz de ser entendido facilmente em um passo a passo de cada vez. Os alunos têm um acompanhamento pelo direct do Instagram, e-mail e pelo WhatsApp. Assim, todas as dúvidas são respondidas de forma rápida e direta. Você poderá contar com o nosso acompanhamento constante. Além disso, temos uma comunidade do Facebook, onde podemos trocar ideias, tirar dúvidas e também nos manter ainda mais atualizados sobre o que acontece no mundo da arte branca italiana. Agora eu quero falar de como é o treinamento em pasta italiana. Ele foi estruturado em 8 módulos. Os módulos têm de 4 a 20 aulas, dependendo da profundidade do argumento tratado. Você conta com aulas em vídeo que explicam de um modo simples e descomplicado os primeiros passos no mundo da arte branca, histórias e origem da pizza,
Um conteúdo técnico com mais de 57 aulas para que você entenda a fundo todos os conceitos físico-químicos fundamentais que existem na panificação, além dos 5 tipos de massas de pizzas mais famosas na Itália, sendo elas pizza tonda clássica, pizza napolitana contemporânea, a pizza alla romana em diferentes versões, pizza impala alla romana, pizza impala gourmet, pizza alla romana tipo pinza, a pizza in teglia alla romana e a pizza romana baciata. Pizza in teglia clássica, a famosa pizza al taglio e também a focaccia genovese. Além do módulo, que ensina também o pré-fermento biga. Todos os módulos repassam os processos em que estão presentes as variáveis de cada produto. No dia a dia, caso seja individuado um problema, o método Baseggio ensina a dividir em partes e fazer a famosa análise AD, análise diferencial, que individualiza o processo em que está ocorrendo o problema e você pode ir lá e resolvê-lo diretamente na variável em que ele acontece. Tudo isso com a facilidade de poder estudar na comodidade da tua casa, podendo dar pausa e replay inúmeras vezes até você dominar completamente todas as técnicas ensinadas no treinamento. Além das 57 aulas do treinamento, você terá uma equipe especializada, dedicada exclusivamente para te atender e vai ficar do teu lado durante todo o processo, o que leva algumas pessoas a pensar que o treinamento é caro e que elas não vão ter condições de pagar para participar. Para elas, eu sempre tenho a mesma resposta que eu ouvi uma vez. Se você acha que aprender é caro, imagina o quanto custa continuar errando. Tudo bem se essa for a tua escolha, mas os dias passam e o mercado está se desenvolvendo o tempo todo. Teus concorrentes estão buscando novas formas de atrair mais clientes para os seus negócios. E quem chega primeiro se posiciona melhor na mente do cliente. Lembra disso? Já pensou o teu concorrente entrando para o treinamento antes de você? Você já pensou quantos clientes não vão voltar mais para a tua pizzeria depois de ter comido uma massa de pizza não tão boa assim? E com certeza você não vai saber qual é o motivo deles não ter voltado. Se você já se sentiu assim ou se identificou com alguns dos exemplos que eu falei, eu entendo você. Já passei por isso várias vezes. Mas no final eu consegui compreender e dominar as técnicas do método Baseggio. Você já sabe o quanto custa para sair do Brasil e ir até na Itália fazer um curso de pizza italiana? Vamos supor que um amigo te hospedasse e que todas as despesas fossem por conta dele. Oh, que amigo bom, né? Quem não queria um amigo assim? No momento em que eu gravo esse vídeo, a passagem aérea do Brasil para a Itália custa em torno de R$5.000. Ou seja, só com a passagem já você pagaria muito mais do que o custo pelo treinamento em pasta italiana. E ainda você teria que pagar as suas inscrições em cursos aqui na Itália. Imagina qual seria o valor de ver a tua pizzeria reconhecida como a melhor pizzeria da cidade. Imagina poder contratar um ótimo time que te permite fazer um final de semana de viagem com a tua família. Imagina ver todo o cliente tirando fotos das tuas pizzas e postando em redes sociais e blogs de comida, compartilhando com o mundo inteiro. Quando você fizer parte do treinamento em pasta italiana, você verá o quão rápido o investimento vai retornar para você após acessar o conhecimento do mundo da arte branca italiana. A escolha de enfrentar esse processo é completamente tua. Eu tenho certeza de que vão surgir histórias incríveis de pessoas que tomaram a decisão certa de aprender coisas novas e tiveram grandes resultados. Essa aqui é a tua chance. Eu vou pegar na tua mão e vou falar exatamente o que você deve fazer e como deve agir. Então, se você estiver pronto ou pronta para garantir a sua vaga, clica no link aqui embaixo e faça parte do treinamento em pasta italiana. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram ou pelo botão do WhatsApp que aparece aí na tela. O nosso time está pronto para te receber e eu te espero do lado de lá. Um grande abraço.